oferece... Boa noite. Boa noite. A campanha eleitoral manchada de sangue. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em Juiz de Fora. Fontes do Jornal Nacional revelam a gravidade dos ferimentos. Segundo elas, na mesa de cirurgia, médicos suturaram lesões nos intestinos e numa artéria. E que o quadro dele é estável, fora de perigo agudo e imediato. A polícia prende o agressor, que confessou o crime e disse que agiu por conta própria. E a gravidade do atentado multiplica as manifestações de repúdio. Elas partem de chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E também de outros candidatos e de partidos da corrida pelo Palácio do Planalto. E os nossos repórteres mostram a repercussão internacional do ataque a um deputado que disputa a presidência do Brasil. Veja também o que mudou na política de preços da Petrobras. E a Índia acaba com a lei que punia homossexuais com pena de prisão. Quinta-feira, 6 de setembro. O Jornal Nacional está começando. Um atentado à faca contra o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, manchou de sangue a campanha eleitoral, indignou o país e provocou reações imediatas de repúdio e de defesa da democracia. O candidato foi atingido enquanto fazia campanha em Juiz de Fora. Por volta das 3h20 da tarde, eleitores carregavam o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no centro de Juiz de Fora, quando um homem o atacou com uma faca, na região do abdômen. Ele se contorceu, gritou de dor e inclinou o corpo para trás, sobre outras pessoas que o seguiam. Um homem pegou o que parece ser uma camiseta, uma tentativa de conter o sangramento. Um PM, que é candidato a deputado estadual e acompanhava a manifestação, prendeu o esfaqueador segundos depois. No momento da prisão, os policiais usaram spray de pimenta para dispersar apoiadores de Bolsonaro e levaram o agressor para a delegacia. O cidadão de nome Adélio Bispo de Oliveira, nascido em Montes Claros, morador de Juiz de Fora, alegou que tentou ferir o candidato Jair Bolsonaro por ter divergências de ideias e pensamentos com ele. Ele não tem nenhuma filiação partidária, ele falou que é questão pessoal dele. Foi isso que ele alegou, depois ele não manifestou mais nada. Os filhos de Bolsonaro se manifestaram nas redes sociais sobre o atentado. Eduardo Bolsonaro afirmou: as informações que tenho são preliminares, e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em Minas Gerais, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele e, sabendo de algo mais, publico aqui. O candidato foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, a cerca de 2 quilômetros do local do atentado. Ele deu entrada às 3h40 da tarde. O boletim da assessoria do hospital informava que ele tinha uma lesão por material perfuro-cortante na região do abdômen. Bolsonaro recebeu o atendimento imediatamente. Passou por um exame de ultrassonografia e foi encaminhado para o centro cirúrgico. Aqui na delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, a Polícia Federal disse que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, estava escoltado por policiais federais durante a visita e que um inquérito para a apuração do atentado já foi instaurado. Jair Bolsonaro está internado na UTI da Santa Casa. O Jornal Nacional apurou com 2 fontes graduadas do hospital que ele passou por uma cirurgia de quase 4 horas, concluída pouco antes das 8 da noite. Havia uma previsão de que as informações oficiais sobre essa cirurgia seriam divulgadas às 8h30 da noite, no horário em Juiz de Fora e, portanto, horário de Brasília. Mas, como eu disse, o Jornal Nacional conseguiu informações preliminares com 2 fontes graduadas do hospital sobre os procedimentos a que Bolsonaro foi submetido. Ele passou por uma laparotomia exploradora. É um procedimento em que o abdômen é aberto para que os cirurgiões procurem e corrijam lesões. Segundo as nossas fontes, a cirurgia revelou que a faca transfixou o intestino grosso. Esse rompimento foi costurado e resolvido. Ainda segundo as mesmas fontes, 3 lesões no intestino delgado também foram tratadas. E a facada também atingiu a artéria mesentérica,
responsável pela irrigação de órgãos do sistema digestivo. Segundo o JN apurou, essa lesão na artéria provocou uma forte hemorragia, que os médicos também conseguiram conter. Eles disseram que, depois disso, o deputado não apresentou mais sangramento ativo. A facada atingiu um ramo da artéria mesentérica e, por causa dessa hemorragia, Bolsonaro teve que receber 2 bolsas de sangue em transfusão. Segundo o Jornal Nacional apurou, o quadro de Jair Bolsonaro é estável e fora de risco agudo e imediato. A hipótese de ter havido uma lesão no fígado foi descartada, segundo estas fontes. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, criticava Jair Bolsonaro e políticos em geral nas redes sociais. Adélio Bispo de Oliveira nasceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Tem 40 anos e mora em Juiz de Fora. A polícia fez buscas na casa da família dele, em Montes Claros, hoje à tarde. Adélio tem um registro na polícia por lesão corporal em 2013. Uma sobrinha que preferiu não se identificar explicou que foi um desentendimento com um parente. Em questão assim, de derrubar a porta, foi porque eles trocaram a chave, porque tinha quebrado o segredo. Ele veio quebrar a porta para entrar, porque ele tinha as coisas dele guardadas aí. Aí eles entraram em corporal, foi chamado a polícia para estar resolvendo a situação e por isso teve o boletim. A sobrinha contou que não via o tio há mais de 3 anos, que ele criticava a situação do país, mas que não era agressivo. Ele era bem assim, descontente com a situação do país. Normal, não aparentava agressividade nenhuma, né? Até a gente está procurando entender, né? Na verdade, o que está acontecendo. Ele era uma pessoa totalmente do bem. Adélio tinha feito publicações recentemente nas redes sociais contra Jair Bolsonaro. Numa das mais recentes, critica o que o candidato disse numa entrevista. Ele escreveu: "Dá nojo só de ouvir". Em outra, a crítica é a eleitores de Jair Bolsonaro. Em maio, Adélio publicou fotos do que parece ser uma manifestação criticando políticos em geral. Ele aparece ao lado de um cartaz que pede a renúncia do presidente Michel Temer. Publicou ainda textos confusos com teorias sobre possíveis premonições do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. As publicações também contêm críticas à maçonaria. Adélio não está afiliado a nenhum partido político, mas no Tribunal Superior Eleitoral há registro de que ele foi filiado ao PSOL em Uberaba de 2007 a 2014, quando pediu desfiliação. Em nota, a presidência do PSOL declarou que o fato de Adélio ter sido filiado não muda em nada o posicionamento do partido em relação ao inaceitável atentado sofrido por Jair Bolsonaro. O PSOL manifestou repúdio ao atentado. A nota afirma ainda que, independentemente do breve período de filiação, o PSOL defende que o responsável responda por seus atos. Outros candidatos à presidência da República repudiaram com veemência o atentado contra Jair Bolsonaro. Que deve ser feita com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Todo ato de violência é deplorável. Trago aqui meu abraço e meu sentimento de que ele se recupere imediatamente com muita saúde. Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. É preciso que, para além da minha solidariedade humana, pessoal, ao meu ilustre opositor, o deputado Jair Bolsonaro, que as autoridades sejam rápidas, eficazes e exemplares na identificação dos responsáveis e na sua punição exemplar. Toda e qualquer forma de violência é inaceitável. A violência como expressão política é um duplo atentado. Atentado à integridade física do candidato e atentado à nossa democracia. A minha solidariedade com os familiares e com o próprio candidato e que a gente não faça qualquer estímulo à violência como forma de manifestação política. Esse atentado deve ser investigado com todo rigor e punido com todo rigor. Lamento profundamente minha solidariedade à família e aos eleitores e desejo um pronto restabelecimento ao Jair Bolsonaro. Essa atitude é intolerável. Devemos repudiar, reprimir, combater. A discussão política não admite ódio, intolerância e violência. A gente está num ambiente democrático, a gente deve discutir ideias, posicionamentos, visões de mundo diferentes, mas nunca ter esse tipo de violência. Então, eu acho que esse é um alerta para a gente fazer para a sociedade brasileira, que
Estamos aí num período eleitoral que esse tipo de ato não pode ser algo inaceitável por qualquer pessoa, né? Eu soube agora, é um acontecimento lamentável. A violência não se justifica. Não é possível que o ódio substitua o debate político. Por mais que existam divergências, nós não vamos resolver nenhuma divergência com facada nem com agressão. Esta agressão, na verdade, muito mais do que a agressão a um candidato a presidente da República, foi uma agressão ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, né? E uma agressão vil, covarde à democracia. Nós que conhecemos muito bem o sofrimento de longos anos de exílio, repudiamos qualquer tipo de atentado, qualquer tipo de violência e esperamos que as autoridades apurem o mais rapidamente possível a origem e tudo isso que aconteceu com o candidato Bolsonaro. Desejo profundamente que o Jair Bolsonaro se recupere quanto antes desse atentado e que nós possamos tê-lo nos debates, nas sabatinas, nos atos de campanha. Estendo os meus cumprimentos à família, me colocando também à disposição pessoalmente e enquanto membro do Partido dos Trabalhadores. Em nota, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, lamentou todo e qualquer tipo de violência. Disse que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e que deseja o pronto restabelecimento de Jair Bolsonaro. Nós procuramos a assessoria do candidato do Patriota, Cabo Daciolo, mas não tivemos retorno. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber,